Irmãos, hoje nós vamos abrir uma nova série. E essa série nós estamos falando com paixão. Diga, com paixão. Quero compartilhar um pouco então sobre uma série com paixão. Por quê, pastor? Porque é engraçado. A vida foi criada para tudo ser feito com muito entusiasmo. Deus nos criou para que a nossa vida seja uma vida vivida com paixão. Para que tudo que nós fizéssemos fosse feito de uma maneira apaixonante. Para que tudo que nós fizéssemos fosse feito de uma maneira onde o nosso coração estivesse envolvido. Quero te provar isso. Quando Deus dá ao homem o livre-arbítrio, a coisa mais importante da vida é você poder desfrutar do amor de Deus, sim ou não? Nem isso Deus te obrigou. Porque Deus espera que alguém possa servi-lo, não por obrigação, mas por paixão, por amor. Tudo que Deus faz, há uma expectativa, e o homem não foi criado para fazer nada sem paixão. Por isso é interessante, tudo que você faz na sua vida com paixão tem resultados muito maiores que aquilo que você faz sem paixão. Tudo aquilo que é feito na sua vida, outro dia eu estava vendo, na verdade eu fiz um aconselhamento, não é daqui, você não vai saber, em uma outra igreja, de uma pessoa que ficou casada há 55 anos e nunca amou aquela outra pessoa. Eu te falo, ficar casado 55 anos é uma coisa maravilhosa. Mas para alguém que ficou casado 55 anos e não teve paixão nenhuma envolvida nisso, isso é um grande problema. Porque tudo que Deus cria, e Adão foi colocado em um jardim de delícias. Éden é um jardim de delícias. Deus criou o homem para viver uma vida descomplicada. Para viver uma vida cheia de delícia. Deus cria o homem para viver uma vida onde a vida desse homem seria uma vida completamente cheia de entusiasmo. É interessante como a gente gosta de complicar, né? Eu recebi uma ótima notícia ontem, e a minha filha tem 5 anos, a Chloe, né? E eu sempre fui ciumento com as minhas irmãs, e agora chegou na minha filha, obviamente, a coisa também. Minhas sobrinhas não tardam por esperar no momento que elas forem adolescentes, né? Desde roupa que usa. Eu acho que mulher tem que ser conquistada. Camarada, para levar uma mulher, ele tem que conquistar, ele tem que pagar um preço, é ou não é? Quantos concordam comigo? Diga isso, amém. Mulher tem que ser conquistada. Mulher tem que ser aquela coisa, camarada tem que batalhar para conseguir. Por isso as moças mais perto de mim, eu guardo o coração delas e falo, quando o rapaz quiser vir alguma coisa, vem falar comigo. Eu pergunto, o que você tem? O que você tem para oferecer? O que você pode fazer? Porque tem que ser uma conquista. Se não tem, tem que construir. Vai construir, depois você volta para conversar. E aí, minha filha começou com uma história com o Estevão, filho do Gustavo. E o Gustavo ficou alimentando essa história para piorar a situação. Ele gostava disso. E aí eu estava no lugar, estou falando como às vezes a gente complica a vida. Aí alguém falou, pastor, você leva a sério? Eu falei, levo. Não tem jeito, eu levo. Na hora a minha afeição muda, a hora que fala desse negócio, a minha afeição, mas só tem 5 anos, mas assim começa. Assim tudo que fica grande começou pequeno. E aí eu falo, pastor, mas minha maneira de complicar a vida é assim. E aí ontem minha filha falou, pai, sabe de uma coisa? Eu falei, o quê? Não sou mais apaixonada pelo Estevão. Falei, mas você nunca foi. Essa é a verdade. Aí eu passei a noite inteira falando, você cresceu, filha, é isso mesmo, isso é sinal de maturidade. Agora você cresceu, mas na verdade você nunca gostou dele, é que você era muito pequeno. Eu falei, é verdade, pai, é que agora eu cresci, porque eu cresci. Mas é interessante, estou falando de um assunto tão simples, mas às vezes, e hoje eu quero começar essa série com paixão, falando sobre 5 dicas para você ter uma vida descomplicada. Você sabe que gente complicada complica todo lugar que vai. O camarada que é complicado, ele complica a empresa que ele entra, ele complica a família que ele está, ele complica a igreja que ele vai, ele complica os lugares, ele complica a vida dos outros, ele complica tudo. E esses dias eu vi alguém falando assim, olha, fuja de pessoas complicadas. Eu falei, interessante o que esse cara está falando. Aí eu cheguei em casa e fiz uma lista das 100 pessoas mais próximas. Tinha que riscar 99. Falei, não é funcional esse negócio. Não tem como fugir das pessoas complicadas. Mas nós podemos passar a ter um estilo de vida que é descomplicado. Quando Deus cria Adão, Deus coloca Adão num jardim de delícia. Adão é criado no 6º dia de Deus. E o primeiro do homem
é o sétimo dia de Deus, é o descanso de Deus. Adão foi criado num ambiente de descanso, num ambiente de harmonia. Irmãos, eu quero falar para você, o mundo está pirando. As pessoas estão ficando loucas. Você está ficando doido. Com todo respeito, o mundo, o excesso de informações. Esses dias eu vi o maior psiquiatra falando que em 2020, cada 2 pessoas, uma vai ter problema psiquiátrico. Eu quero te dizer, nós não estamos imunes a isso. Talvez você está passando até por um problema sim, e não há problema nenhum nisso. O fato é o seguinte, nós precisamos aprender a viver a vida que Deus nos criou para ter, que é uma vida descomplicada. Você já viu gente complicada? Quando a gente quer começar a complicar, e aí eu comecei a orar sobre isso, falando, Deus, mas como é isso? Se nós já temos tido muitos problemas, eu já acordo com meu celular com 420 mensagens no WhatsApp, no primeiro momento da manhã, e eu sou obrigado a responder, porque se eu não responder, o irmão vai ficar chateado comigo. Então a complicação, você entende? É complicado acordar 420 mensagens, mas mais complicado ainda que se eu não responder no prazo que a pessoa quer que eu responda, eu vou ter um problema maior ainda, e aí eu vou ter que resolver outro problema, mas a gente acorda no excesso de informação. Aí tem um negócio agora de redes sociais, que começou como uma bênção, é muito bacana, mas esses dias eu estava vendo uma entrevista que mais da metade das pessoas, quando terminam de navegar nas redes sociais, se sentem infelizes. Que as pessoas pensam, eu estou aqui, minha vida, não tem dinheiro para nada, eu olho, a pessoa só viaja, eu olho o outro, olho o carro novo que ele comprou, eu olho o outro, e a gente não toma conta que as pessoas estão postando só o melhor da vida delas. É ou não é? Ou que você já viu alguma selfie, eu aqui brigando com meu marido. O cara tirando a foto do boleto, eu aqui sem dinheiro para pagar o boleto. Não tem. Todo mundo posta só foto alegre, só coisa boa. E isso é bom, nada contra as redes sociais. Mas o fato é que o diabo quer trabalhar para complicar a nossa vida. Para nos fazer ter uma vida complicada. Para fazer com que os problemas pequenos se tornem problemas grandes. Sabe o que isso começa? Começa a somatizar. E nós começamos a somatizar isso. É por isso que a psiquiatria está dizendo que mais da metade das pessoas vão ter problemas. E se nós formos falar, a doença da nossa geração é a doença da depressão. E se todo mundo for pegar, se você não vigiar, se você não se guardar, você vai perceber que daqui a pouco você está com traços de tristeza, com traços de querer se afastar das pessoas. E aí, meditando sobre isso, nós precisamos de viver a vida com paixão. A coisa mais bonita que você ganhou de Deus foi a vida. E a vida é para ser vivida. Quero declarar que hoje você vai sair daqui desfrutando da sua vida de uma maneira nova. Você vai descomplicar problemas, e eu vejo isso. Às vezes o problema é que sua filha de 5 anos está gostando de um menininho, 5 anos. Aí você pega aquilo ali, eu já perdi sono por causa disso. Mas aí Deus entrou com provisão, você vê? Mas às vezes a gente tem tantos problemas, e eu falo a começar de mim. Às vezes nós somatizamos tantas coisas. Às vezes nós absorvemos tantas coisas, e quando nós olhamos para a criação do homem, o homem foi criado para viver a vida com paixão. O homem foi criado para desfrutar da sua vida de uma maneira apaixonante. O homem foi criado para viver alegre. O homem foi criado para viver de uma maneira descomplicada. O homem foi criado para viver feliz. E o que eu tenho visto é que o diabo quer roubar isso de nós. O diabo quer roubar o prazer da vida. O diabo quer roubar a alegria de ter uma vida resolvida. Então eu quero falar para você sobre 5 dicas para nós descomplicarmos as nossas vidas. Então, 5 dicas para ter uma vida descomplicada. Primeira dica que eu quero te dar: você não precisa de nada além do que você tem para ser feliz. Essa é a primeira coisa que Deus tem falado comigo. Você sabe que toda vez que alguém está triste, você vai perguntar por que você está triste. Ele tem motivos para estar triste. Toda vez que eu estou triste, eu tenho motivos para estar triste. Mas você não precisa de nada além do que você tem para ser feliz. Porque eu quero te falar, os problemas nunca acabam na vida. Olha o que Efésios 2, 4 e 6 diz. Efésios capítulo 2, verso 4 ao verso 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Efésios 2, 4 ao 6. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor que nos amou, quando estávamos mortos
em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Sabe qual é a questão? A Bíblia está falando aqui do motivo pelo qual você tem para ser feliz, sem depender de nenhum outro motivo. A Bíblia está falando, olha, Ele te amou, Ele se entregou por você, Ele te fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Eu estou convicto, se a cruz não for suficiente para te fazer feliz, nada mais vai ser. Esses dias eu estava em um lugar com alguém, e aí eu elogiei a vida dele. Falei, cara, que bênção. Ele falou, não, porque você não sabe os problemas que eu tenho. Começou a contar os problemas. Eu falei, poxa, desculpa, não está mais aqui quem falou. Né? Porque a gente tem essa síndrome também, né? Que parece que a vida boa é aquela vida que é dura, que não. Conhecer a graça é saber, não, minha vida é em paz. Agora não é em paz porque eu não tenho problema, é em paz porque eu tenho o príncipe da paz. Aí eu saí dali, fui em um outro lugar, estava numa outra igreja com um amigo, falei, cara, que igreja é essa? Coisa brilhante. Você não sabe, vou te contar os problemas que eu tenho. Aí ele começou a falar os problemas que ele tem. É interessante porque às vezes a gente tem essa síndrome de valorizar os problemas e ficar preso só nos problemas. E aí a gente tem uma insatisfação crônica. Remova da sua vida qualquer sinal de insatisfação crônica. O que é insatisfação crônica? Nunca está bom nada. Está sol? É, sol. Está frio, meio gelado. Está meio tempo, pô, pelo amor de Deus, essa estação. A gente precisa de aprender, e eu quero te falar aqui, Deus nos criou para ter uma vida resolvida. E a primeira coisa para descomplicar a nossa vida é saber, Deus me ama. Diga assim, Deus me ama. Não, fala mais forte, diga, Deus me ama. Isso é o suficiente para você ser feliz. Apesar de, eu estou com uma dívida. Eu tenho uma dívida, mas Deus me ama. Eu estou com problema no meu casamento, mas Deus me ama. Olha, eu estou com uma enfermidade, tá bom, estou com uma enfermidade, mas Deus me ama. Deus me ama é a base de uma vida feliz. Sabe qual é o problema? É que quem fica procurando motivo para ser feliz, vai passar a vida toda infeliz. Quem não encontrou na cruz um motivo de alegria, ele vai passar a vida dele inteira procurando. Eu te digo isso com certeza. Você fala, pastor, meu problema é dinheiro. Eu te digo, quando você tiver dinheiro, você vai encontrar outro problema. Eu falo, agora eu tenho dinheiro, não tenho amigo. Porque quando eu era pobre, pastor, todo mundo era meu amigo. Agora eu sou rico, tenho que selecionar amizade, que as pessoas se aproximam por interesse. O tempo inteiro, daí você fala, não, eu estou assim porque me falta casar. E depois você casa, você fala, pastor, casei agora, pastor. Pastor, casei e descobri que meu problema não era ser solteiro, não. Agora parece que o problema, entende? Você nunca vai encontrar, e aí a gente tem um problema. De ficar procurando nas pessoas e nas circunstâncias algo que você já tem. Essa semana eu ia lavar a louça lá de casa. Eu faço isso. Acredite, de vez em quando eu faço. E aí eu passei lá, vi a louça, só que tem o potinho que você deixa a esponja e você deixa o detergente junto, tem que ficar lá. O homem não consegue ver alguma coisa muito além do que está ali. Eu chego lá, está lá o pote, está a esponja, mas cadê o detergente? Não tinha detergente. Minha esposa tinha colocado do outro lado, mas eu não vi. Sério mesmo, não vi. Eu passei, aí depois eu olhei, depois de maior tempo, que já não dava mais tempo de eu lavar a louça, eu vi o detergente. Eu tinha perdido algo que nunca tinha saído dali. Felicidade é assim, às vezes a gente perde algo que nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir alegria em você. Se você perdeu, é só você olhar para dentro de você, dar uma olhadinha mais profunda, porque a cruz é a raiz da sua felicidade. A cruz é a raiz da sua alegria. A cruz é a raiz que você pode olhar e se sentir contente, se sentir feliz. Sabe, a nossa vida fica descomplicada quando a gente olha e sabe, eu não preciso nada além do amor de Deus. A cruz é o suficiente. Isso vai nos fazer mais resolvidos primeiro conosco mesmo. Eu não sei você, tem dia que nem eu me aguento. Tem dia que a gente olha e a gente está com tantas raízes, tantas mentiras do diabo dentro de nós. E aí a gente perde algo que nunca saiu de lá. Então eu quero te dar uma dica.
para de perder algo que nunca saiu de você. Porque você pode conquistar qualquer coisa, nada é maior do que esse motivo para você ser feliz. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, a Bíblia não trata a resolução de um problema como felicidade. Inclusive, Jesus foi categórico em dizer, no mundo vocês vão ter aflições. Isso quer dizer o quê? Se felicidade é estar isento de aflições, então Jesus estava falando que você ia ser infeliz. Que ele mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas nós associamos felicidade com a ausência de aflições. Felicidade não é ausência de aflições, essa é a diferença do cristão. Essa é a diferença daquele que tem Jesus. Por quê? Porque nós temos uma felicidade que ela não brota das circunstâncias. Agora é óbvio, pastor, sou humano, eu também sou. Pastor, eu fico triste, eu também fico. Mas todas as vezes que você ficar assim, volta, você perdeu o detergente, ele está ali perto. Nunca saiu de lá, felicidade nunca saiu de lá. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,12. Sei viver na penúria, Filipenses 4,12. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Olha que sinal de alguém resolvido. Estou acostumado a todas as situações, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu aprendi a me conformar com todas as situações. Quando ele diz isso, sabe o que me transparece? É que isso não mudava quem ele era. A prosperidade não mudava, como a necessidade não mudava. Porque ele estava firmado em algo que era mais poderoso. Aqui eu não estou falando para você se conformar com os problemas da sua vida. A cruz também, quando você descobre a cruz, é ela que vai te dar força para resolver cada problema. Sabe, tudo que o diabo quer fazer conosco é nos entregarmos aos problemas. Porque quando nós não enxergamos a cruz, nós perdemos a revelação das resoluções. Quando nós vemos a cruz e encontramos satisfação na cruz, nós encontramos também resolução. Primeira coisa, eu te digo, olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa. Mesmo cristãos que conheceram a Jesus, cristãos que não provaram do amor de Jesus, são pessoas que continuam complicadas, consigo mesmo, com o próximo. Mas quando você descobre quanto você é amado, você pode perdoar, você pode amar a você mesmo. Nós falamos uma série passada inteira sobre se ver da forma que Deus nos vê. Isso é poderoso. A alegria do Senhor é que vai nos dar força para vencer as adversidades. Pastor, estou com um problema. Tira os olhos do problema, olha para Cristo. Pastor, estou com uma dificuldade. Tira os olhos da dificuldade, olha para Cristo. Sabe por quê? Ninguém nunca resolveu o problema olhando para Ele. Ninguém nunca conseguiu solucionar o problema olhando para Ele. Mas te falo, quando nós olhamos para Cristo, algo poderoso que acontece. Primeira dica aí, para você ter uma vida descomplicada. Primeiro, lembra, Deus me ama, isso é suficiente. Eu sou amado por Deus, isso é suficiente. Independentemente do que está acontecendo, eu sou amado por Deus. Segunda dica, aprenda a fazer das dificuldades oportunidades. Aprenda a olhar para cada dificuldade na sua vida e fazer delas oportunidades para aquilo que Deus quer fazer. Olha Hebreus capítulo 5, verso 8. Abra sua Bíblia lá, em Hebreus capítulo 5, verso 8. Hebreus 5, do verso 8 ao verso 10. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, verso 8 ao verso 10. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Verso 10. Sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia está falando aqui sobre Jesus, que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que viveu. Jesus foi aperfeiçoado pelos problemas que teve. Olha aqui para mim, deixa eu te falar algo. Há uma chave poderosa para a nossa vida. É permitir que cada dificuldade aperfeiçoe quem você é. É permitir que cada problema te torne mais perfeito. Sabe o que é aperfeiçoar? É se tornar mais perfeito. É permitir que cada problema que você enfrentou. Quantos aqui já passaram por problemas? Só eu. Todos nós. Eu estava conversando com alguém ontem, dando muita risada de uma situação. A gente, quando passa por uma situação, é aperfeiçoado.
aquilo nos torna perfeitos para aquele problema. Aquilo nos faz perfeitos para poder ajudar. Nós nos tornamos mais perfeitos. Deus usa das circunstâncias. Muitas situações não é Deus que faz, é a gente que se envolve nelas mesmo. É igual minha filha, tem coisa que ela mesma arruma para fazer. E dá problema que ela mesma caçou. Mas eu sempre utilizo de cada situação para aperfeiçoar, para se tornar uma pessoa melhor. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Agora tem gente que o sofrimento torna ele pior. Tem gente que o sofrimento torna ele mais amargo. É ou não é? Às vezes o nosso sofrimento nos torna piores. Às vezes o problema que a gente passou faz com que a gente seja mais amargo, mais angustiado. Mas a Bíblia está dizendo, ele foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Sabe qual é a verdade? Quanto mais você sofreu, mais perfeito você deveria ser. É isso que a Bíblia está falando. Pastor, sofri um problema financeiro. Isso tem tanta coisa para nos aperfeiçoar. A valorizar um prato de comida. Eu disse para você aqui, essa semana eu estou valorizando a comida, orando de uma maneira diferente. Porque a experiência que eu tive de falar, guarda essa comida, que era o meu resto. Saí, e 2 minutos depois, menos de 2 minutos na porta do restaurante, tem alguém prestando daquela comida, me aperfeiçoou. Espera aí, mas alguém que está ali passando necessidade, aquilo pode aperfeiçoar ele por aquilo que ele sofreu. Sabe qual é a questão? Pega os sofrimentos da sua vida, Jesus fez isso. Os sofrimentos aperfeiçoaram quem ele era. Quando nós falamos aqui, aprenda a fazer das suas dificuldades oportunidades. Ninguém torce para ter problema, alguém aqui torce? Não. Ninguém torce para acontecer algum problema na sua vida. Eu não torço por isso. E eu também não quero aqui tratar o seu problema de uma maneira superficial. Ah, não, você está com problema aí? Não, eu entendo, tem problemas que são duros, são difíceis. Mas que esses problemas têm o poder de nos aperfeiçoar. Que esses problemas, a Bíblia diz que é isso que aconteceu com Jesus. Até Jesus aprendeu. Até Jesus foi aperfeiçoado com o quê? Com problemas. Os aparentes problemas devem ser usados como aprendizado, como crescimento. Precisamos entender que há um processo natural de crescimento na vida. E nesse processo natural, necessariamente nós vamos enfrentar problemas. Sabe qual é a questão? Ser cristão não nos torna imune de problemas. Ter conhecido Jesus não te coloca dentro de uma bolha. Ter conhecido Jesus muda o seu interior, a realidade de como você pode tratar com eles. Eu quero te falar, Deus quer usar cada problema da sua vida para te tornar alguém melhor, mais aperfeiçoado. É isso, a segunda dica aqui para nós sermos descomplicados é entender. Agora, outra coisa, não procura problema. Tem gente que caça problema. Esses dias alguém chegou para mim e falou, pastor, que fulano fez não sei o quê, e disse que quer te colocar, eu nem conheço a pessoa, nem é desse estado, e ele quer te colocar, e falou para você indicar algumas pessoas aí para ele, que ele está fazendo um negócio lá que não sei o quê. Eu falei, sai fora. Eu falei, o quê? Sai fora, pô. Eu falei, não quero problema para mim. Não, pastor, eu falei, nem conheço esse cara. Aí eu vou, indico fulano, beltrano e ciclano, o problema agora é de quem? Meu. Então eu falei, não quero problema, estou fora. Porque tem gente que procura problema. Fuja de problema também. E quando nós falamos aqui de aprender a fazer das dificuldades oportunidades, nós estamos falando também de nós também fugirmos de problemas. Tem problema que a gente consegue fugir, sim ou não? Tem. Tem muito problema que a gente consegue fugir. Tem coisa que a gente vai se envolver, que você faz, isso aqui vai dar problema. Isso aqui não é para fazer. E aí quando você anda com discernimento do Espírito, você vai ter sensibilidade. Quando a gente aprende a fazer das dificuldades, oportunidades, nossa vida se torna muito mais prática. Pastor, tem uma história, aconteceu isso. Quero te falar, em toda a história você consegue aprender coisas. Terceira dica, o que você buscar na sua vida, faça com intensidade. Olha o que a Bíblia diz em 14, 28 a 30. Eu amo quando Jesus fala isso. Lucas 14, 28 a 30. Que Jesus diz lá em Lucas, capítulo 14, verso 28 a 30. Jesus está falando aqui sobre a construção de uma torre. Então Lucas 14, 28 a 30. Olha o que Jesus diz. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces,
e não podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Uma terceira dica para você viver uma vida mais descomplicada, para que você possa ser apaixonado pela sua vida, é aquilo que você buscar, faz com intensidade. Sabe, muitas vezes a gente tem um problema de querer fazer um monte de coisa e não se focar em nada. No início do ano, eu sempre desafio os irmãos a fazerem alvos. Sempre desafio os irmãos a colocarem alvos, a colocar foco. Tem alguns irmãos que até me criticam por isso. Eu faço, agora faço de uma maneira mais superficial. Se você quiser, você faz. Se não quiser, não faz. Mas o fato é o seguinte, tudo trabalha para a gente ser desfocado. Esses dias eu recebi um vídeo, camarada, dizendo: a gente é disciplinado para tudo. E tudo que não está dando certo, tem muita disciplina sua para não dar certo. Eu falei, interessante. Eu continuei vendo o vídeo. Ele falou: quando você liga a televisão, você é disciplinado. Você pega um seriado Netflix, tem 20, você fala: vou do 1 ao 20. Você começa a assistir TV, tem que ter muita disciplina, sim ou não? Tem, pô. Você fala: olha, eu te digo, sem vida com Deus, e esse é um problema da nossa geração, sem vida com Deus, não tem como, irmãos. A gente é de uma geração rasa, superficial na palavra, que não tem profundidade bíblica, que não conhece nada da Bíblia, que não tem profundidade de conhecer, de manejar a Bíblia. Isso não é um dever de pastor, mas tem que ter disciplina para não ler a Bíblia. A disciplina é todo dia acordar. O pastor Teófilo falou algo que é muito interessante, você pode aplicar. Ele coloca o celular dentro da Bíblia. Então é uma ótima maneira de desenvolver essa disciplina, para todo dia você ler a Bíblia. Em 15 minutos você lê 3 capítulos. Mas às vezes a gente exerce uma disciplina para aquilo que não vai dar certo. Agora, o que é importante? O que você buscar, faz com intensidade. Quantos creem que Deus tem poder para conduzir a sua vida em todas as áreas? Diga amém. Eu te digo, aqui de quinta-feira de manhã tem oração. Se você é mulher, tem oração pela manhã. Nós temos uma oração matinal aqui todos os dias. Lá na sua casa você pode orar. Você pode se intensificar mais em conhecer a palavra, em conhecer. Eu estava essa semana de jejum, no meu tempo de oração, eu estava pensando, eu conheço muita gente que quer resolver problema, mas poucas pessoas que de verdade pegam a chave da resolução dos problemas para se focar nela, que é a oração. Eu te digo, vai passar 1, 2, 3, 15, 20, 30, 40 anos, se você não se focar naquilo que você precisa se focar, daqui 40 anos você vai estar com a mesma história, no mesmo lugar, falando a mesma coisa. Se foca, foca naquilo que pode mudar a sua vida. E quando a gente fala de se focar, quem está focado tira o que não é importante. Corte coisas que não são importantes. Isso vai te dar uma vida mais leve, mais apaixonante. Ser desfocado pode ser um fator de complicação. Pode ser um fator complicado. Por quê? Porque quando nós estamos desfocados, nós não conseguimos obter sucesso em nada. Foca nas palavras que Deus te deu. 2018 é um ano de bondade de Deus para você. Agora, o fato é que você tem que se focar. Tem que se focar. Quando nós não nos focamos, pastor, eu quero te falar isso nessa noite. Pastor, estou passando um momento difícil, eu quero ver isso mudar. Foca naquilo que pode mudar o seu problema. Agora eu te pergunto, quem pode mudar o seu problema? Foca naquilo que tem poder de transformar o seu coração. Pastor, tenho me pego em dias de angústia, dias sem direção. Foca. Foca no Senhor. Foca em olhar para Ele. Foca lá no seu carro, tira as músicas, coloca a Bíblia, baixa a Bíblia, vai comendo Bíblia para o trabalho, volta comendo Bíblia, vai ouvindo pregação, volta ouvindo pregação, não abre mão do seu tempo devocional, foca naquilo que tem poder para mudar. Eu te digo, quando você foca nas coisas que você tem que focar, você vai abrir mão de coisas que não precisavam fazer parte da sua vida. Isso vai te dar poder, vai te dar força. A quarta dica, nem todos vão te amar. Vira para quem está do seu lado e fala, nem todos vão te amar. Relaxa. A pastora Luiz uma vez falou uma coisa para os pastores, que eu achei muito interessante. Ele falou, irmãos, ainda que você seja a melhor maçã do mundo, melhor maçã do mundo é muito interessante, né? Ele diz, nem todos vão gostar de maçã. Ainda que você seja a melhor maçã do mundo, nem todo mundo vai gostar de maçã. Você é a melhor maçã do mundo. Alguém vai olhar para a maçã e vai falar, não é legal, não é importante, não é interessante. Sabe qual é a questão? Nem todos vão te amar. Mas lá em Lucas capítulo 6, verso 27 a verso 29, sabe por quê? Muitos dos problemas que nós temos na nossa vida são problemas de relacionamentos. Em Lucas capítulo 6, verso 27, eu saía com
tomei um café essa semana com alguém, ele estava dizendo para mim, eu estou convicto que todos os problemas da existência humana são relacionais. Os nossos problemas são dificuldade de relacionamento. E às vezes nós complicamos a nossa vida demais, querendo que todo mundo nos ame. Mas Jesus dá uma resposta que nós devemos fazer diante daquelas pessoas que não nos amam. E quero dizer mais, não são obrigadas a nos amar. Não é verdade? Só criança que a gente obriga a amar a outra. Minha filha às vezes vai brincar com a criança, ela fala, pai, não gosto dela. Volta lá, menina, cala a boca, engole o choro, volta lá, você gosta. Ela é sua amiga, poxa vida, tem a mesma idade que você, olha que coisa. Sua amiga, você ama ela. Criança a gente obriga, mas adulto não tem como obrigar alguém a te amar. E aí Jesus, em Lucas capítulo 6, verso 27 a 29, diz, mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos... Sabe que essa semana eu estava lendo esse versículo, eu caí na real, que às vezes a gente acha que inimigo é só o cara que te manda uma carta, né? Eu te odeio, não aparece aqui na minha casa que eu vou te matar. Mas às vezes nós temos inimigos. Às vezes tem aquela pessoa que não gosta de nós, aquele outro que virou a cara para a gente, aquele outro que a gente sabe que fala mal, mas que na nossa frente é uma maravilha. E aí Jesus está dando uma fórmula aqui, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Tem alguém que te odeia, Jesus está dando a fórmula, faz bem para esse cara. Faz bem para ele. Aí no verso seguinte ele diz, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Já fez uma campanha de oração pelas pessoas que são seus inimigos? Já fez? Fala, Senhor, estou fazendo aqui, vou fazer um jejum. Por que você não está comendo pelos meus inimigos? Estou orando por eles. Porque de forma mais profunda, Jesus está dizendo aqui, amai os vossos inimigos, mas a Bíblia também nos traz que os nossos inimigos não são de carne e sangue. Os nossos inimigos não são pessoas. Não. Nós lutamos, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, não são contra as pessoas, mas é interessante. E aí no verso 29, Jesus diz, ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. E aí, essa semana eu estava meditando nesse texto, me marcou muito, porque Jesus, em outra versão, diz, olha, quem bater, ou melhor, que está dizendo, que te ferir numa face de um lado, dá o outro. Se alguém bater do lado direito, dá o esquerdo. Eu estava meditando sobre isso essa semana, eu falei, poxa vida, mas por que Jesus mandou? E aí entra algo. Eu estava conversando com alguém e disse para ele, nós não podemos romper relacionamentos por causa de problemas. Jesus está dizendo, se alguém bater numa face, dá outra. Primeiro Jesus está falando, continua lá. Não vai embora. Seria um bom conselho, não é? Olha, se alguém ferir você, vai embora. Se alguém bater numa face, já é o demais. Irmãos, eu não sei você, eu nunca fui agredido por ninguém fisicamente. Mas eu acho que é o pior nível, alguém bater na sua face é o pior nível. O relacionamento chegou num nível tão baixo que alguém bateu na sua face. E aí, seria um bom conselho dizer para essa pessoa, olha, se alguém bateu na sua face, vai embora. Você não é obrigado a tolerar isso. Jesus diz, se alguém bater na sua face, dê a outra. Sabe o que Jesus está falando? Primeiro, permanece. Depois, dê a outra. Eu não sinto que Jesus está falando dê a outra, porque agora vira saco de pancada. Alguém bateu numa face da outra. Eu sinto esse dê a outra no sentido de constrange em amor. Se alguém lhe ferir uma face, fica lá, vira a outra e constrange essa pessoa em amor. Não sei você, mas quando eu vejo a cena de alguém ferindo a face de alguém, e a pessoa permanecendo e falando, agora bate na outra. Não num tom de sarcasmo, mas num tom de amor, num tom de demonstração, de valorização daquela pessoa. Jesus está falando, olha, em relação às pessoas que te odeiam, ou em relação aos seus inimigos, Jesus está falando, constrange-os em amor. Agora volta lá no primeiro ponto, você tem que ser muito bem resolvido para constranger os seus inimigos em amor. Você tem que ser bem resolvido para conviver com pessoas que você julga que não gostam de você. Mas sabe qual é a questão? Sempre vão ter pessoas, sempre vão ter relacionamentos com problemas. E o fato é, fugir de relacionamentos problemáticos não resolve os relacionamentos. Só pode piorá-los. Por isso ficar e dar a outra face resolve, fugir não resolve. E Jesus está dizendo, constrange amor seus relacionamentos. Quando nós falamos de uma vida descomplicada, nem todas as pessoas vão te amar. Mas isso não é um padrão de que você não pode amar todas as pessoas.
O fato de nem todos te amarem não te dá o direito de não amar a todos. O fato de um primo, um sobrinho, um vizinho, o fato de um cunhado, uma sogra, um cunhado não te amar, não te dá o direito de não amar ele. Jesus está falando, constrange em amor. Constrange em amor. Um amor que é o amor de Cristo, não é um amor falso. Não é um amor fingido. Não é um amor pela metade, é um amor completo. Sabe por quê? Porque nós vamos ter uma vida muito complicada se toda pessoa que nós encontrarmos, que nós tivermos um problema de relacionamento, nós rompermos relacionamentos. Se toda pessoa que nós encontrarmos alguma diferença, nós rompermos relacionamentos, nós vamos acarretar na nossa vida uma série de coisas que não fomos criados para ter. Por isso Jesus está falando, olha, a melhor fórmula é constrange em amor os relacionamentos que te feriram. Ele está dizendo para você fazer tudo ao contrário. Ele está dizendo, ame os seus inimigos, faz bem a quem te odeia, bendiz aquele que te maldiz, ora por aquele que te calunia. Se te ferir numa face, dá outra. Quem te tirou a capa, não recuse a ele a túnica. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Seja tão resolvido com o amor de Deus, que você vai poder amar as pessoas. Você vai poder estar resolvido com as pessoas. Sabe, o diabo sempre usa relacionamentos para nos ferir. O diabo sempre usa pessoas para querer nos ferir. Mas quando nós estamos bem resolvidos em Deus, nós vamos poder dar uma resposta. E quinto e último, cuide de alguém. Estou te dando 5 dicas aqui para ter uma vida descomplicada. Quinta e última, cuide de alguém. Eu não sei aqui quem é pai e mãe, mas sua vida sofre uma revolução quando você tem que cuidar de um novo ser. Sua vida sofre uma revolução quando você tem que cuidar de outra pessoa. Todo homem, toda mulher amadurece quando passa a cuidar de alguém. Todo homem, toda mulher amadurece em todos os aspectos. Qual que é a questão? Deus criou, e quando nós olhamos em Mateus 28, 19, quando Jesus está proferindo as suas últimas palavras, quando Jesus está ali liberando os discípulos para algo, Ele está dizendo, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus estava falando disso, Jesus estava resolvendo alguns problemas aqui, nessa grande comissão. Jesus estava falando, olha, portanto, ide e fazei discípulos. Ele está falando sim, como muitas vezes nós falamos, do crescimento da igreja. Concordo com isso. Mas quando Jesus está falando, portanto, ide e fazei discípulos, Jesus também está dando uma resolução para nós termos corações sadios. Jesus está dando uma resolução para que a igreja não seja um ambiente infantil. Jesus está dizendo, portanto, ide e fazei discípulos. Ali Jesus está falando também, olha, quando você passar a cuidar de outras pessoas, sua vida vai ganhar uma relevância, um significado, uma importância completamente diferente. Jesus está dizendo, olha, quando você passar a cuidar de alguém, um pai quando passa a cuidar de um filho, ele amadurece em todas as áreas. Por quê? Porque ele começa a enxergar agora a vida com uma outra ótica. Ele começa a perceber que alguém tem necessidade dele. Ele começa a enxergar agora que ele precisa de amadurecer em algumas áreas, porque ele tem uma criança. Ele precisa dar o exemplo. Há tantas coisas que tocam um pai quando ele tem um filho. A quinta e última dica, cuida de alguém. Sabe, irmãos, aqui nós chegamos nesse encontro, ali dezenas de pessoas foram transformadas. Um dos testemunhos aqui, alguém dizendo que queria se matar. E que glória a Deus, esteve ali no encontro, foi tocada pelo amor de Deus. Eu te falo, Jesus não te falaria algo que você não pode cumprir. Jesus não te daria uma dica a qual você não poderia executá-la. Sabe qual é a questão? É que essa semana eu estava orando, tem muitas pessoas que não amadurecem, que não cuidam de ninguém. E maturidade cristã tem a ver com frutos. Crescimento cristão tem a ver com o que minha vida está frutificando. Pode olhar, toda pessoa que está cuidando de pessoas, ela amadureceu mais. Mas não é porque ela é melhor. É porque é o processo bíblico do Novo Testamento de produzir maturidade em nós. É de fazer com que a nossa vida seja mais simples. É de fazer com que a nossa vida se torne mais prática. Esses dias eu li um negócio que circulou na internet, eu achei interessante. O camarada escreveu, quer cuidar da vida de alguém? Abra uma célula. Eu gostei. Quando eu li de início não entendi muito bem, mas depois fiquei pensando. Todo líder de célula, às vezes ele sai à noite para cuidar da vida dos irmãos.
ele cuida mais do que ele gostaria às vezes, né? Quando ele pega o cronograma da vida dele, ele está investindo tempo nos irmãos, está investindo no coração dos irmãos, e aí o camarada escreveu, quer cuidar da vida de alguém? Abra uma célula. Eu falei, isso é bíblico, porque é a única maneira de você cuidar da vida de alguém de uma forma relevante. Esse cuidar da vida de alguém não é igual o mundo vê não, né? Que é aquela coisa da pessoa se intrometer na sua vida para te trazer mais problemas, mas é cuidar na vida de alguém no sentido de se importar, no sentido de sentar com ela, no sentido de colocar o coração, no sentido de usar a sua vida. Olha aqui, deixa eu te falar, use a sua vida para cuidar de pessoas. É muito bom ter carro, a gente trabalha demais. Se você for pegar no seu mês, quantos dias você trabalha para pagar a parcela do seu carro, para pagar a gasolina do seu carro, para pagar o seguro do seu carro, para pagar a revisão do seu carro, para pagar quando o pneu do seu carro está desgastado, tem que trocar o pneu do seu carro, para pagar quando o ar-condicionado do seu carro dá problema, para pagar, é tanta coisa, a gente investe muito tempo da nossa vida. Moradia, a gente investe tempo da nossa vida, mas quero te dizer, invista a sua vida para cuidar dos seus relacionamentos. E cuidar dos seus relacionamentos, comece a cuidar da sua casa. Cuidar dos seus relacionamentos lá dentro da sua casa. Você que tem filhos, cuidar dos seus filhos. Amar os seus filhos. A se dar por eles. Você que tem um casamento, cuidar aqui, fala de você cuidar do seu cônjuge, de você cuidar das pessoas que Deus colocou ao seu redor, de você cuidar delas, mas depois também fala de você cuidar de pessoas que necessitam de cuidado. Que a nossa vida possa ser usada para cuidar de pessoas que necessitam de cuidado. Quando nós utilizamos a nossa vida para cuidar de pessoas que necessitam de cuidado, algo revolucionário acontece, porque nós passamos a amadurecer. Pessoas que cuidam de outras pessoas se tornam mais maduros. Todo pai se torna mais maduro, porque ele começa a enxergar a vida com uma outra ótica, ele começa a enxergar as coisas com outro prisma. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai dar alguém para você cuidar na sua história. Deus vai colocar pessoas para você cuidar. Deus vai colocar pessoas que precisam do seu amor, do seu carinho no caminho. Sabe por quê? Quando nós olhamos a necessidade das pessoas que nós vamos cuidar, você olha para a sua própria necessidade, você pensa, eu não tenho necessidade. Às vezes você olha para o problema de alguém, você vai ajudar eles e fala, eu não tenho problema. Essa semana, eu falei, eu não tenho problema. Se tem alguém tendo problema com o que comer, eu não tenho problema do que comer, então eu não tenho problema. Tem gente com problema, eu posso usar minha vida para ajudar pessoas, eu posso ajudar minha vida para cuidar de pessoas, isso vai me dar uma vida muito mais madura. Sabe, isso é uma chave bíblica para que a sua vida se torne uma vida muito mais madura. Mas sabe o que eu quero te dizer? Jesus quer que você viva tudo que você vive com paixão. Jesus quer que você olhe para a sua vida. Que vida, pastor? Essa aí que você tem hoje. Não é na promessa da vida que você vai ter amanhã. Não é na vida que você tem hoje, porque Ele já está em você. Jesus quer que você olhe para a sua vida e que você veja alegria na sua vida. Interessante, você pode olhar para os pontos da sua vida e valorizar. Ah, pastor, tem ponto negativo? Tem, eu também tenho na minha. Mas quando você olha para os pontos positivos, você vai ver uma vida muito mais apaixonada. E aqui te dei algumas dicas para que você descomplique a sua vida. Para que a sua vida seja descomplicada. Para que você olhe para cada aspecto da sua vida. Eu sou amado por Deus. Eu não preciso de nada além do que eu tenho para ser feliz. Olha, eu vou fazer de cada dificuldade uma oportunidade da minha vida. Olha, nem todos vão me amar, mas eu vou amar todos. Olha, eu vou passar a cuidar de alguém, isso vai me tornar mais maduro, eu vou ser mais maduro. Você pode ver uma vida apaixonante. Adão tinha uma vida apaixonante, ele vivia a sua vida de uma maneira apaixonada. E eu quero declarar, eu sinto de orar por você, para que você se apaixone pela sua vida. Deus tem falado muito isso ao meu coração, ser apaixonado pela sua vida, pela vida que você tem, pelo pai que você é, pela mãe que você é, pelo irmão que você é, pelo emprego que você tem. Milagres acontecem quando você começa a viver isso com paixão. A despeito das dificuldades que você tem, olhe para aquilo que Deus já te deu e valorize aquilo que Deus já te deu. Olhe para aquilo que Deus já colocou nas suas mãos e valorize aquilo que Deus já te deu nas suas mãos. E fala, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. O problema é que a gente vai olhando para aquilo que a gente ainda não tem, para aquilo que a gente ainda não recebeu, e a nossa vida vai se tornando uma vida cheia de problemas. Problemas de relacionamento, problemas conosco mesmo, problemas com as pessoas, problemas nos lugares que nós estamos, problemas com as circunstâncias. Comece a olhar hoje. Senhor, obrigado pela vida que o Senhor tem me dado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, vai te sobrar tempo ainda para cuidar de pessoas. Para falar, minha vida é tão boa, tão resolvida que eu posso ajudar pessoas. Minha vida é tão boa, tão resolvida que eu ainda posso estender a destra de comunhão, que eu ainda posso servir as pessoas, que eu ainda posso amar as pessoas. Quantos creem nisso?